Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Marlene. E nessa minha carta, eu gostaria de contar um pouquinho da minha vida. Me casei muito cedo, eu tinha 20 anos de idade, quando me casei com um homem que eu amava, que eu respeitava, e meu maior sonho era ter um filho com ele. Quando a gente ama uma pessoa, é o que a gente deseja, quer formar uma família. É a nossa missão, né? Eu acho que a gente vem para esse mundo exatamente para dar continuidade à espécie. Se for com felicidade, com amor, tanto melhor será. Não é assim? Você não se sente, às vezes, com essa obrigação que a própria natureza humana te impõe? Psiu, ei! Vai casar quando? Psiu, ei! Vai ter filhos? Quantos filhos? Inclusive, ultimamente há um fenômeno. Eu tenho conversado com algumas jovens, moças. Já já vocês vão entender a minha função e por que eu tenho essa facilidade de conversar com as jovens. E elas têm me revelado coisas assim que eu fico até meio assustada. Converso muito com moças de 27, 28, 29, 30, 31, 32 e aí vai. E elas dizem, não quero ter filhos não. Acho estranho. É um fenômeno que está acontecendo no momento. Está ou não está? Depois você responde, por gentileza, aqui abaixo do vídeo. Eu tenho observado isso. Bom, mas voltando à minha carta. Então, como que a natureza humana que estivesse cobrando de mim forma uma família, tenha filhos? Então, quando nós entramos no segundo ano daquele nosso casamento, eu engravidei. Segundo ano. E aquele momento, para mim, foi o de maior felicidade. Acontece que quando eu comecei a fazer o pré-natal, os médicos me deram uma notícia nada boa. Disseram que meu filho ele está com uma má formação. A gente está observando e eu vou ter que acompanhar isso de perto. Teu filho está tendo uma má formação. E eu não sei. Pelo menos é que eu tenho observado, eu vou acompanhar. Parece que atinge o cérebro. Eu vou acompanhar. Isso, inclusive, dá a você uma possibilidade de abortar. Não, doutor. Não, eu tenho loucura para ser mãe. Eu nasci com esse propósito. Eu quero ter esse filho. Não, tudo bem, só estou dizendo que do ponto de vista legal, quando se detecta alguma coisa, há essa possibilidade, entendeu? Eu quero que você só entenda isso. Obviamente que essa decisão é sua. É óbvio, ninguém pode resolver isso por você. Mas há essa possibilidade. Se bem que eu ainda não entendi direitinho, eu vou acompanhar. E outra coisa. A sua gravidez, por isso, tudo oferece risco. Olha, não era uma notícia boa, não. Inclusive, o médico deu aquela preparada. Se quiser, pode fazer um movimento legal junto à justiça. Entendeu ou não? Acontece que quando eu comecei a fazer aquele acompanhamento de perto, a cada exame que eu fazia, aquilo ia se confirmando pelo médico. O médico chegou a falar para mim, vamos considerar que o médico fosse pessimista, ok? O médico às vezes confunde ser realista com pessimista. Eu acho que o meu confundiu um pouco. Ele disse a mim, olha, se o seu filho nascer, veja bem, ele colocou uma hipótese, uma condição. Se o seu filho nascer
ele vai nascer com problema. Então não bastasse essa tristeza, se o seu filho nascer, já era muito triste essa possibilidade de discutir essa ideia. Se ele nascerá com um problema, isso já era muito triste. E para completar, o meu marido, ele começa a comungar da opinião do médico. Se o doutor está alertando, acho melhor você abortar. Você vê que a própria justiça compreende. Entende? Eu sei o quanto você quer ser mãe e você sabe o quanto eu quero ser pai. Mas se o médico está falando, né? Entende, amor? Vai ser uma luta, sem contar os riscos que você está correndo. Entendeu? Ó, minha opinião. Eu acho melhor. É duro, eu sei. É difícil, eu sei, mas eu tenho que te falar. Eu acho melhor abortar. Não fica assim. Não, também não precisa chorar. Ué, fazer o quê? Depois a gente vai lutar completa. Depois a gente vai lutar com a completa. Depois a gente vai lutar com uma criança problemática. O médico está alertando. Se a ciência hoje tem essa possibilidade de saber antes. Não, eu não gostei da conversa do meu marido comigo. Ele estava fugindo da naturalidade da vida. Eu não gostei da proposta do meu marido. Eu fiquei nervosa assim com meu marido, tá? Se eu errei e assumo que errei. Nesse dia, eu chamei o meu marido de desalmado. Você é um desalmado. Você me falando desse jeito, parece que está possuído por algum espírito ruim. Reza um pouco pro cão se afastar de você. Você está falando como se fosse um carrasco do seu próprio filho. Eu não gostei do que você falou. E ele usou a seguinte expressão que a gente conhece da história de Jesus. Ele usou. Ah, é assim, então lava as minhas mãos. Você está entendendo ou não? Você está me xingando desses nomes todos aí, me condenando. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então eu lavo as minhas mãos. Isso na história de Jesus é muito marcante, né? É muito marcante. Quando Pilatos lavou as mãos diante de Jesus, que a sociedade queria que ele fosse condenado à morte até no lugar de Barrabás. Foi um momento delicado, difícil, que se estendeu e vai culminar, sabe aonde? Na separação. Meu marido ficou tão ofendido com tudo que eu dissera a ele, e eu continuava afirmando o que eu dissera, que ele me deixou. Se separou de mim naquele momento delicadíssimo. Mas eu enfiei na cabeça. O médico estava sendo pessimista demais. Eu não podia fazer aquilo contra aquele ser que havia no meu ventre e que eu já amava, tá? Tem gente que pergunta assim, mas você não conhece? Você não conhece? Como não? A ligação de uma mãe para com o filho é espiritual. Que ligação você acha que há? Só a física? Se for a física, então, sangue do meu sangue.
o cordão umbilical do meu filho ligado à minha corrente sanguínea. Ele se alimentava do que eu me alimentava. Se for do ponto de vista físico, meu Deus do céu, a dependência é imensa, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da ligação espiritual. Vou levar avante, doutor. Eu confio, eu acredito. E tudo, sabe, e tudo correu bem durante a minha gravidez daquele momento para frente. Parecia até que era meu marido que estava atrapalhando. Do 4º para o 5º mês as coisas melhoraram. O médico começou a ver com mais otimismo. Menino, eu escolhi o nome dele, João Victor, Victor de Vitória. E João era uma homenagem a São João Batista. É um santo da minha devoção. Então, João da Vitória. Para que eu não chamasse João da Vitória, resolvi chamá-lo de João Victor. Nasceu naquele dia 3 de outubro daquele determinado ano. Já já eu revelo. Como já era previsto, meu filho, o médico não estava de todo errado, não. Como já era previsto, meu filho nasceu com sérios problemas. Não importa. Eu o amava daquele jeito, eu prometi a Deus que eu cuidaria dele, ainda que fosse sozinha, com todo o amor do mundo. O seu desenvolvimento foi realmente muito delicado e de sofrimento, porque o João da Vitória, o João Victor, ele não andava, ele não falava, e mesmo com o passar dos anos, ele continuava como um bebê. Ele precisava ser carregado, ele usava fraldas, só comia o que eu dava na boca do João Victor, o João da Vitória. Meu filho era levado em médicos especialistas, passava por consultas, tratamentos, mas nada mudaria aquela situação. E numa dessas consultas, o médico foi muito claro comigo e disse que eu precisava estar preparada para tudo, porque ele não acreditava que meu filho chegasse a 12 anos de idade. Pessimista, era outro médico, hein? Não era o mesmo, não. Pessimista de novo, médico? Eu não sei, eu acho que médico às vezes ele confunde realismo com pessimismo, tá? Prepara teu coração, eu prevejo que é uma criança que dificilmente chegará a 10 anos de idade, 12 então. 12 é praticamente impossível. Prepara teu coração, mãe. Papel do médico é discutível isso. Eu estou colocando tudo aqui para que vocês interpretem a minha história como um todo. Pode ser que a senhora se apegue demais a ele. Mas como não? Como é que uma mãe não se apegará demais ao filho? Não é questão de tempo, sabe? Não é assim. Como é que eu vou cuidar de um filho? O que o médico queria dizer é o seguinte: não se dedica tanto. Não o ame tanto que daqui a pouquinho talvez você não tenha mais. É impossível. Esse tipo de preparação não existe. Como é que você vai dizer para uma mãe uma coisa dessas? Ó, vai, ame sim, lógico, mas um pouco menos, entendeu? Vai devagar com a dor, porque daqui a pouquinho ele pode não estar mais aqui. Ele pode morrer. Aliás, dificilmente chegará a 10 anos. 12 impossível. Apesar de ouvir o que o médico dissera, eu sempre tive muita fé. São João Batista, Nossa Senhora Aparecida, eu pedia incansavelmente que sempre intercedesse pelo João da Vitória, o João Victor, e graças a Nossa Senhora e a São João, ao contrário do que os médicos pessimistas, entre aspas, realistas para alguns, ao contrário do que eles diziam, conforme o tempo foi passando,
o meu filho, ao invés de piorar, melhorava. O João da Vitória, com 4 aninhos de idade, começou a querer falar algumas palavras. Ele me ouvia conversando com ele tentava imitar o que eu falava. Ô Paulinho, você pode confiar no que eu vou dizer agora. O rádio fez muito bem pro meu filho. Eu tô falando de você, porque eu sempre te ouvi pelo rádio. E tô falando de colegas seus do rádio. Porque eu ouvi o teu programa e outros, e eu colocava o rádio perto dele. E você acredita que o rádio ajudou ele a desenvolver a fala? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nessa parte da carta eu fico muito emocionado, porque você sabe que não é a primeira vez que eu escuto isso de uma mãe. Uma vez, eu estava fazendo um programa em Ribeirão Preto, na Rádio Clube Ribeirão Preto, e uma mãe foi me agradecer, porque a filha especial, ela havia desenvolvido a fala dela ouvindo o nosso programa de rádio. Obviamente que não só o meu e dos meus colegas do rádio. Então aqui eu fico emocionado, porque não é a primeira vez que eu ouço isso. Bem, voltando à carta do João da Vitória. Com 4 anos de idade, ele começou a repetir algumas palavras que eu falava para ele. E além disso, começou a movimentar os braços de uma maneira ainda desorganizada, é verdade. Sem coordenação, é verdade. Mas eu sabia que aquilo era um progresso. Obra de São João Batista e de Nossa Senhora Aparecida. Os próprios médicos ficavam espantados com a melhora do João da Vitória, o João Victor. E um dos médicos, o Dr. Tales, chegou a me dizer que o que estava acontecendo com meu filho, isso é milagre, hein? Dr. Tales, não foi ele que falou que meu filho não viveria até 10 anos, não foi ele não. E que 12 seria impossível, não foi o Dr. Tales não. Mas ele falou, o que está acontecendo com esse menino, o seu filho, é um milagre. João da Vitória, o João Victor. O João da Vitória e eu nos entendíamos apenas pelo olhar. Só dele olhar para mim, eu sabia que ele estava com sede, com fome. E quando eu dava água ou comida para ele, João da Vitória sorria para mim e ficava me olhando com uma ternura que eu até fico emocionado em falar. Apesar de viver dessa maneira, numa cadeira de rodas, meu filho parecia ser uma criança feliz. Ele estava sempre com um brilho nos olhos. Adorava ficar assistindo a TV. Gostava do rádio, gostava da TV. Ouvir música. A música também ajuda, né? Muito. E gostava muito, mas muito mesmo, que eu ficasse pertinho dele para que ele pudesse ficar segurando a minha mão. Eu tinha medo dos 10 anos. Aquela coisa que o médico havia dito, sabe? Ele não vai chegar a 10, 12 é impossível. Eu fiz o bolo dos 10 anos dele. E foi com lágrimas nos olhos que eu comprei a velhinha dos 10 anos. O 1 e o 0. Aí eu coloquei a velhinha, o 1 e o 0 sobre o bolo. E eu falei, será que vai dar para cantar o parabéns? Mas lógico que ia dar. O João da Vitória, ele estava batendo palmas na sua cadeira de rodas. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 10 anos meu filho completou. Calamos a boca daquele médico. E vamos calar. E vamos calar com 12 anos também, você vai ver. Obrigada, Nossa Senhora. Obrigada, São João Batista. Ô João da Vitória. Meu filho está bem. Não aparentava nenhum sinal de enfraquecimento ou coisa parecida. 11 anos.
Comprei a velhinha, o 1 e o 2. Queria que aquele médico estivesse aqui agora. Enfiei no bolo do João da Vitória o 1 e o 2. E nós cantamos parabéns. Parabéns, 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 meu filho, parabéns. Parabéns, meu filho. 12 anos foi marcante demais devido à previsão pessimista daquele médico. Parabéns, meu filho, parabéns. E ele fez 13. E eu só agradeci a Deus por ele estar ao meu lado. Ele fez 13. Depois que fez 13, ele começou a piorar. O João da Vitória começou a ficar com seus braços e pernas mais rígidos. Os movimentos diminuíram muito. Ele deixou de falar mamãe. Ele sempre falava mamãe, mas regrediu nesse sentido. Parece que o maxilar dele travou. Começou a ficar muito agitado. Precisou ser internado. Foi um momento de mais angústia na minha vida. Os médicos disseram, nós já esperávamos por isso. Você vai ter que ser forte. Vai ser muito difícil para ele. Fica com ele. Não sai de perto dele, não. É 20 de novembro daquele ano. 13 anos tinha o João da Vitória. E eu segurava a mãozinha dele quando ele abriu os olhos com muito esforço. E ele me olhou pela última vez. E em seguida as pálpebras pesaram e ele fechou os olhinhos dele para sempre. Oh, João da Vitória! Tenho certeza que São João Batista, o que batizou Cristo no Rio Jordão, está te recebendo na sua glória e levando você até a Mãe Nossa Senhora, João da Vitória. O paraíso é seu. O céu te pertence, meu filho. O céu te pertence, meu filho. O céu te pertence, meu filho. Foi muita emoção. Foi muita emoção. Mas também foi de vitória. O nome dele não foi mal escolhido. João da Vitória. Eu às vezes tenho a impressão de que ele viveu até 13 anos só para calar a boca daquele médico. Eu acho que o espírito dele, a alma dele, falou, não, vou ficar até 13. Eu vou ficar até 13 para que a minha mãe confie em Deus. Continue tendo fé em Nossa Senhora e em São João Batista. E que respeite os médicos. Mas para todo médico, como assim? Para todo ser humano, existe um limite. Veja, eu entendi, não sei se eu estou certa, tá? Eu entendi que São João Batista e Nossa Senhora permitiram que o João da Vitória morresse, porque queriam que ele ocupasse, na verdade, um lugar melhor. Ele não nasceu para esse mundo, ele nasceu para ir para o céu, para o paraíso. Eu prefiro entender assim. De certa forma, isso conforta o meu coração. Eu sei, tem
esse momento da minha carta que muita gente fala, e o pai? Eu não posso terminar essa carta se eu não falar do pai dele, né? Não posso. Veja, eu vou ter muito cuidado no que eu vou falar agora. Vou ser muito objetiva também. Então eu vou pedir o máximo de atenção das pessoas, porque eu não vou repetir. Só vou falar uma vez. E de maneira muito objetiva. Depois, o pai dele se casou. De novo. Teve uma menina. Essa menina era especial. Foi uma luta. Só que a mãe dessa menina especial faleceu, vítima de AVC. E o meu marido ficou com a menina especial. Ele luta com a filha até os dias atuais. E de acordo com o que eu soube, tem sido um grande pai para ela. Ponto. Não falo mais dele e nem da menina. Volto para a minha história e concluo. O que está determinado para você, você não escapa. É só essa frase que eu quero colocar. O que está determinado para você, ei, não adianta fugir. Você não escapa. Ponto. Não toco mais nesse assunto. João da Vitória, meu filho, foi maravilhoso ter convivido com você por um pouquinho mais.